Olá, turma, boa noite, tudo bem? Bora lá para nossa leitura, né? Mais um dia, graças a Deus. Deus tem nos dado, né? Um final de semana já iniciando aí, já é sábado, dia 24 de setembro, e nós estamos aqui mais uma vez, graças a Deus. Gente, eu realmente agradeço a Deus todos os dias, porque quando a gente começa a ver a grandeza de Deus, a misericórdia de Deus todos os dias da nossa vida, no sentido de termos saúde, de termos paz, de termos vida, né, com tranquilidade, vida em família, de nós termos o nosso sustento, de nós termos o nosso trabalho, de nós termos as nossas habilidades naturais, né, aqui que a gente consegue trabalhar, fazer, cuidar da nossa casa, ter os nossos afazeres diários cumpridos, né, graças a Deus, de nós termos saúde. Como é bom, gente, respirar bem, né, como é bom ter saúde, quantas pessoas aí realmente dependendo de um hospital ou dentro de uma UTI, né, sofrendo com algum tipo de enfermidade, e ver o amor de Deus com as nossas vidas, de nos guardar, de nos livrar, de alguma maneira nós também estarmos participando desse cuidado, nos alimentando bem, cuidando da nossa saúde da melhor forma possível, né? Ainda que eu me sinta um pouco sedentária demais, eu acredito que a gente deva cuidar muito bem, né, da nossa saúde o máximo possível. Então, assim, isso é muito bom. Só quem consegue ver as pequenas coisas é que consegue dar graças a Deus pelas grandes também, né? Porque a ingratidão é terrível, tanto nas pequenas coisas quanto nas grandes coisas. Eu tenho aprendido que todo dia é um renovo para minha vida mesmo, e eu dou graças a Deus mesmo, e eu agradeço ao Senhor todo o tempo, quando a gente vai comer, quando a gente vai dormir, eu agradeço ao Senhor, eu falo obrigada, Jesus, porque mais um dia eu terminei, tô indo dormir, tô indo descansar, né? E como tem sido bom esse cuidado de Deus em ver, né? Em ver o cuidado. Cuidar, Deus cuida todos os dias, né? Mas a gente conseguir enxergar esse cuidado de Deus é o que falta às vezes na gente, né? Em pequenas coisas, de agradecer mesmo ao Senhor, falar para Ele, né? O quanto nós somos gratos. Por isso nós vamos orar, entregar esse momento para o Senhor mais uma vez e continuar a nossa leitura em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, te louvamos, bendizemos o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Jesus, hoje nós já estamos caminhando para a última semana, Pai, do mês de setembro, e estou muito feliz, porque essa nossa jornada, essa nossa caminhada de 2022 está indo, Pai, debaixo da Tua mão poderosa, nos ajudando, nos guiando, Senhor, nos guardando, nos livrando de todo mal, Jesus. Muito obrigada, Deus. Que o Senhor possa estar ministrando a vida dos meus irmãos, Pai, através dessa leitura, assim como o Senhor tem ministrado o meu espírito, Senhor, que cada um que tem decidido estar nessa leitura possa estar firme, avançando conosco, buscando realmente do Senhor, Pai, aquilo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Jesus, por esse alimento espiritual que o Senhor tem nos dado todos os dias. E isso tem nos fortalecido, isso tem nos edificado, isso tem nos feito permanecer na Tua presença, te adorando, Senhor, porque o Senhor é tão bom. Te adorar porque, Senhor, o Senhor é Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Obrigada, Jesus. Nos dá uma noite, Senhor, cheia da Tua presença aqui, enquanto estivermos lendo. Depois aqui, Senhor, na nossa casa, no nosso descanso. Muito obrigada, Espírito Santo. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vamos lá? Jesus, os fariseus e os mestres da lei. Hoje nós vamos ler um pouquinho, né? Então, o primeiro trecho é a cura de um paralítico que vai acontecer no ministério de Jesus. Mateus, capítulo 9, versículo 1 ao 8. Diz assim: Entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. Alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Tenha bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmos: Este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus, seus pensamentos, disse-lhes: Por que vocês pensam maldosamente em seu coração? Que é mais fácil dizer: Os seus pecados estão perdoados,
ou levante-se e ande. Mas, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou e foi. Vendo isso, a multidão ficou cheia de temor e glorificou a Deus, que dera tal autoridade aos homens. O mesmo texto em Marcos, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta. E ele lhe pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e pela abertura no teto baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seu coração? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos, que atônitos glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao 26. Certo dia, quando ele ensinava, estavam sentados ali fariseus e mestres da lei, procedentes de todos os povoados da Galileia, da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar os doentes. Vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso, por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca, através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. Os fariseus e os mestres da lei começaram a pensar: quem é esse que blasfema? Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus, sabendo o que eles estavam pensando, perguntou: por que vocês estão pensando assim? Que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E imediatamente ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estava deitado e foi para casa louvando a Deus. Todos ficaram atônitos e glorificavam a Deus e cheios de temor diziam: hoje vimos coisas extraordinárias. Esse episódio, né, esse milagre que Jesus faz ali do paralítico, levanta para nós 2 questões bem importantes que o texto mostra aqui. A primeira é o discernimento de espírito, né, que Jesus tem ali naquele momento em que os mestres da lei pensam mal sobre ele. A palavra não diz que eles falaram, a palavra diz que eles pensavam, né, consigo mesmos de que Jesus, quem era Jesus para falar daquele jeito, quem era Jesus para blasfemar daquele jeito, dizendo que estava perdoando pecados. Ninguém tinha essa autoridade para perdoar pecados a não ser Deus, né? Os mestres da lei e os fariseus, eles tinham toda a autoridade no sentido do ensino da palavra, no ensino de mostrar o pecado, né? Mas as pessoas, elas tinham que ir oferecer sacrifícios no templo, e o sacrifício é que traria esse perdão daquele pecado, e não simplesmente uma palavra, né? Uma liberação de perdão da boca. Então, para eles, somente Deus teria total autoridade. Então, eles estavam ali achando que Jesus era mais um mestre da lei, era mais um judeu muito inteligente, era mais um judeu que vinha da linhagem de Davi e que tinha
uma autoridade diferente, poderia ser um profeta naquela época, né? Então eles achavam literalmente que Jesus estava blasfemando, porque ele não era o filho de Deus, ele era somente mais um profeta, mais um mestre da lei. E por isso que eles faziam isso. E Jesus, nesse momento, ele diz assim: por que vocês pensam maldosamente no coração de vocês? Então Jesus ali tem um discernimento de espírito, né? Através do Espírito Santo, nós também podemos ter esse mesmo discernimento que Jesus teve. Nós podemos ter essa mesma revelação que Jesus teve ali dos pensamentos daqueles homens. Por quê? Porque quem revelou para Jesus o que eles estavam pensando foi o próprio Espírito Santo que habitava em Jesus, que estava com Jesus todo o tempo. Gente, nunca se esqueçam de que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Então, como 100% homem, ele tinha as mesmas limitações que eu e você temos. Então, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, quando nós olhamos para a vida de Jesus, nós precisamos enxergar humanidade. Nós precisamos enxergar um homem de carne e osso, assim como eu e você somos, que tem um corpo, uma alma, mas que o Espírito habita nele plenamente. E essa é a diferença da vida de Jesus para a maioria das pessoas, que mesmo cristãs, não conseguem viver uma vida plena. Qual é a diferença? Essa plenitude do Espírito. Mas como é que eu faço isso? Tendo uma vida em Deus, tendo uma vida de relacionamento com o Pai, tendo uma vida de relacionamento com a palavra. Automaticamente essa unção, essa verdade de Deus, ela vai sendo gerada dentro do nosso espírito e nós vamos alcançando tal entendimento, tal sabedoria, tal discernimento que vem através do Espírito. A voz do Espírito Santo começa a ficar mais clara no meu espírito, no meu ouvido, e então eu consigo ter esse discernimento que Jesus teve nesse momento. E o mais interessante dentro dessa passagem é justamente essa fé que Jesus olha para a vida dos amigos desse paralítico, né? São pessoas que levam, que sabem da necessidade daquele paralítico de ser curado e não deixam para outra pessoa fazer, mas eles vão e levam esse paralítico, mesmo com tanta dificuldade, talvez, com o peso de carregar aquele paralítico numa certa distância, mas aqueles amigos fazem a sua parte, dizendo: eu sei aonde está a sua cura. Então, nós temos muitas pessoas próximas de nós que nós sabemos que precisa da cura de Jesus, não só uma cura física, mas também uma cura emocional, uma cura espiritual. E nós precisamos ser esses amigos desse paralítico, porque vocês percebem que quando a palavra ela quer generalizar, ela sempre usa somente a situação. Não tem o nome desses amigos, dos 4 amigos que carregaram a maca, não tem o nome do paralítico, né? Só fala de Jesus e fala do contexto do que estava acontecendo, ok? Então, quando a Bíblia traz dessa forma, o entendimento que eu posso ter é que cada um de nós pode estar dentro dessa história. Cada um de nós pode pôr o seu nome dentro dessa história e dizer: Jesus, eu tenho amigos que eu preciso levar até o Senhor, porque eu tenho fé que o Senhor pode curar as pessoas que eu posso levar para o Senhor curar. E assim o Espírito Santo vai movendo também através das nossas vidas. Amém? Vamos continuar? O chamado de Mateus. Aqui mais um discípulo, né? É chamado nesse momento. Mateus capítulo 9, do versículo 9 ao 13. Saindo Jesus, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse-lhe: siga-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Estando Jesus em casa, foram comer com ele seus discípulos muitos publicanos e pecadores. Vendo isso, os fariseus perguntaram aos discípulos dele: por que o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus disse: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Vão aprender o que significa isto: desejo misericórdia, não sacrifícios, pois eu não vim chamar justos, mas pecadores. O mesmo texto em Marcos, capítulo 2, do versículo 13 ao 17. Jesus saiu outra vez para a beira-mar. Uma grande multidão aproximou-se e ele começou a ensiná-los. Passando por ali, viu Levi,
filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se e o seguiu. Durante uma refeição na casa de Levi, muitos publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois havia muitos que o seguiam. Quando os mestres da lei, que eram fariseus, o viram comendo com pecadores e publicanos, perguntaram aos discípulos de Jesus: por que ele come com publicanos e pecadores? Ouvindo isso, Jesus lhe disse: não são os que têm saúde que precisam de médicos, mas sim os doentes. Eu não vim para chamar justos, mas pecadores. Lucas capítulo 5, versículo 27 ao 31. Depois disso, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: siga-me. Levi levantou-se, deixou tudo e o seguiu. Então Levi ofereceu um grande banquete a Jesus em sua casa. Havia muita gente comendo com eles, publicanos e outras pessoas. Mas os fariseus e aqueles mestres da lei, que eram da mesma facção, queixaram-se aos discípulos de Jesus: por que vocês comem e bebem com publicanos e pecadores? E Jesus lhes respondeu: não são os que têm saúde que precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Esse texto é maravilhoso, né? Chamado de Levi ou Mateus, né? Como alguns dizem, é a mesma pessoa, né? Talvez o nome tenha a ver com a troca pelo próprio Cristo, pelo próprio Jesus, ou tem a ver com dois nomes que esse rapaz tinha, ou tem a ver com um nome mais grego, outro nome mais hebraico. Eu não sei dizer aqui ao certo, mas alguns textos chamam ele de Levi e outros textos chamam ele de Mateus. Então, é a mesma pessoa, é o mesmo coletor de impostos, é o mesmo que fez esse primeiro evangelho de Mateus, tá? Mateus foi escrito por esse discípulo que Jesus está acabando de chamar. Por isso que a gente precisa lembrar que estes evangelhos, eles foram escritos muito depois, inclusive, da morte de Jesus. Isso aqui não estava sendo escrito durante os acontecimentos. Todos os evangelhos só foram escritos depois que Jesus morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, e aí esses discípulos começaram a escrever os evangelhos para deixar os registros, né? Para que as futuras gerações de discípulos soubessem de tudo que havia acontecido, ok? Então, Mateus, nesse momento, é chamado, ou Levi, né? Mateus ou Levi é chamado aqui. Ele estava na coletoria, né? No seu ambiente de trabalho, e Jesus chega e dá uma palavra: siga-me. Gente, olhando para isso, parece uma coisa tão simples, né? Mas é tão poderoso, porque é assim que acontece. Quando nós temos um encontro face a face com Jesus, quando nós somos automaticamente expostos à presença de Deus, à presença de Jesus, é exatamente isso que Jesus faz conosco. Todos nós fomos chamados da mesma maneira. Eu não sei se você lembra o dia que você aceitou Jesus, eu não sei o dia que você teve esse encontro real com Jesus, e se você ainda não teve, eu creio que o Espírito Santo já está, por você estar vendo esse vídeo aqui, o Espírito Santo já está ministrando ao teu coração, e você só precisa começar a dar ouvido para essa presença de Deus que está aí com você. Então, quando nós somos confrontados pela palavra, quando a presença de Deus vem perto de nós, Jesus geralmente diz: vem, siga-me, né? É um chamado para todo aquele que está disposto a realmente renunciar a sua vida, o seu eu, a se arrepender dos seus pecados, porque quando Jesus diz que ele quer estar no meio justamente de pecadores, é porque esse é o principal propósito da vinda de Cristo à Terra, né? Pagar a dívida que estava muito alta, que eu nunca poderia pagar, você nunca poderia pagar a dívida pelo teu pecado, né? Havia uma dívida muito forte. Os nossos pecados, eles estavam nos condenando à morte eterna. Mas só Cristo, só o próprio Filho de Deus, sem pecado algum, poderia pagar essa dívida por mim. E ele faz esse pagamento. Então, por isso que Jesus é sempre enfático durante a sua vida a respeito do que ele estava fazendo na terra, qual era o propósito de Jesus. Então ele está dizendo que o propósito da vinda dele como filho de Deus, não o propósito dele naquela noite na casa de Mateus, não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando que ele ter vindo à terra, ter nascido no ventre de Maria,
Ter começado agora o seu ministério tem a ver com um chamado para pecadores. Jesus tem esse foco, ele tem esse propósito, e até a sua volta, esse continua sendo o propósito. Agora não mais com Jesus em carne e osso, em vida aqui do nosso lado, mas o próprio Espírito de Deus, o próprio Espírito Santo, que é a mesma coisa de Jesus, ele está também aqui continuando esse trabalho que Jesus iniciou durante o seu ministério. Então, o trabalho de Jesus, o ministério de Jesus, a vida de Jesus estava focada em chamar pecadores ao arrependimento, como Lucas descreve isso muito bem no último versículo, e esse é o propósito das nossas vidas hoje cheias do Espírito Santo para continuar o ministério de Jesus. Nós não estamos aqui, queridos, para condenar ninguém. Nós não estamos aqui para apontar o pecado de ninguém. Nós precisamos aprender que o nosso ministério continua sendo o ministério de Jesus até a sua volta. Chamar pecadores ao arrependimento. Então diga assim, eu sou chamado para chamar pecadores ao arrependimento. Através do quê? Do amor de Cristo, do amor de Deus, que tanto me amou que eu fui alcançada, tanto te amou que você também foi alcançado. Gente, se eu fosse olhar para a minha justiça própria, o que eu merecia, né, era realmente o inferno, porque nós somos pecadores por natureza, né? A nossa natureza era uma natureza de pecado e ainda é, né? Assim, se nós olharmos friamente, graças a Deus por Jesus que transforma, nos dá uma nova natureza. Mas se nós não estivermos em Cristo, a nossa natureza é uma natureza de pecado. Então nós precisamos agradecer ao Senhor que Ele anda no meio de pecadores, Ele deseja estar no meio daqueles que realmente estão doentes, que precisam de médico, que precisam ser então sarados, né? E nós temos sido sarados diariamente por esse médico dos médicos, né? Ok? A questão do jejum, nós vamos falar aqui agora um pouquinho. O que Jesus falou durante o seu ministério a respeito do jejum? Vamos ver aqui a questão do jejum. Primeiro texto, Mateus capítulo 9, do versículo 14 ao 17. Mateus capítulo 9, versículo 14 ao 17. Diz assim, então os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós e os fariseus jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado e então jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior o rasgo. Nem se põe vinho novo em vasilhas de couro velha. Se o fizer, a vasilha rebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilhas de couro nova, e ambos se conservam. Mesmo texto em Marcos, capítulo 2, versículo 18 ao 22. Diz assim, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas vieram a Jesus e lhe perguntaram, por que os discípulos de João e os dos fariseus jejuam, mas os teus não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo jejuar enquanto este está com eles? Não podem enquanto tem consigo, mas virão dias quando o noivo lhes será tirado e nesse tempo jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando-a pior o rasgo. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho rebentará a vasilha, e tanto o vinho quanto a vasilha se estragarão. Ao contrário, põe-se vinho novo em vasilha de couro nova. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 39, mesmo texto. E eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. E Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhe será tirado, naqueles dias jejuarão.
Então lhes contou esta parábola: ninguém tira um remendo de roupa nova e o coloca em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois diz: o vinho velho é melhor. Gente, é tão impressionante como Jesus ele fala de uma forma que eu acredito que para muitos judeus o contexto histórico e cultural fazia sentido. E por isso eles ouvem Jesus falar e muito provavelmente ficam pensativos, né? Ficavam raciocinando, ficavam meditando naquilo que Jesus dizia. E por isso que eles diziam que Jesus era um mestre muito inteligente. Porque a fala de Cristo era sempre muito poderosa. Mas da mesma maneira, nós temos um professor, né? Nós temos um mestre que nos ensina também todas as coisas, que é o mesmo Espírito que estava em Jesus, é o mesmo Espírito que faz os judeus entenderem o que Jesus estava dizendo, é o mesmo Espírito que faz hoje a gente também compreender a palavra, que é o Espírito Santo. Eu falo que só o Espírito Santo para nos fazer compreender algumas coisas que Jesus e que os discípulos e que os profetas deixaram na palavra. E esse é um texto que geralmente a gente tem uma certa dificuldade para entender, mas ao mesmo tempo, se nós meditarmos e se prestarmos atenção nos detalhes, a gente consegue então compreender o que Jesus está dizendo. Se ele está falando, respondendo um questionamento dos fariseus, dos discípulos de João Batista, né, a respeito do jejum, é porque ele está falando alguma coisa que faz um paralelo com isso. Então, esses homens vão até Jesus e dizem assim: Jesus, por que os seus discípulos, eles não jejuam? Como os discípulos de João Batista, como os discípulos dos fariseus, como os próprios fariseus também jejuam, porque eles jejuavam naquela época também, eles tinham a prática do jejum em épocas específicas, né, em datas específicas, os judeus também oravam. E provavelmente João Batista também ensinou essa prática do jejum, porque ele sabia, João Batista já tinha esse entendimento a respeito dessa mortificação da carne através do jejum, né? Desse quebrantamento espiritual que existe dentro do jejum. Mas, para os discípulos de Jesus, Jesus está dizendo que ele não pediu para os discípulos dele jejuarem até esse momento, ele não ensinou, ele não fez essa prática acontecer no seu ministério até aquele momento. Talvez Jesus nunca ensinou sobre o jejum durante as suas pregações ali. Deixa eu só ligar aqui, gente. Porque provavelmente isso realmente não era pertinente para aquele momento. Por quê? Vamos tentar entender primeiro o que é o jejum. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto, gente, a partir de daqui a algum tempo. Inclusive as mulheres que estão aqui comigo no grupo, que estão, né, no grupo de leitura, ou mesmo se você participa do grupo de leitura, mas não é da nossa igreja, não é da igreja da ICP, eu queria te fazer um convite. Nós vamos começar a fazer um trabalho com as mulheres a partir agora do mês de outubro de 2022, e esse trabalho vai até o ano que vem, onde nós vamos ter uma reunião por mês, numa sexta-feira, tá? Uma reunião só por mês, vai ser uma só. Por isso que eu tô te fazendo esse convite, que eu acho que é possível. E nessa sexta-feira que a gente vai ter esse encontro, uma vez por mês, a gente vai tratar sobre uma disciplina espiritual. O que são as disciplinas espirituais? Oração, leitura da palavra, meditação, estudo, jejum, oração, contemplação, o silêncio. Então, todas essas 12 práticas espirituais que existem dentro da palavra de Deus, existem até mais, mas nós vamos estudar 12 dessas disciplinas espirituais. E eu queria te fazer esse convite para vir participar com a gente. Por quê? Uma das práticas é o jejum. E se tem uma coisa que muitos cristãos têm dúvida, gente, é a respeito de como fazer um jejum que agrada a Deus. Como é jejuar? Por que eu devo jejuar? Para que eu devo jejuar? Tem gente que fala assim, mas
não faz diferença nenhuma, eu não sinto diferença nenhuma. Então, assim, todas essas dúvidas e principalmente o como fazer a prática, nós vamos estar conversando nesses encontros que a gente vai ter uma vez por mês. Então, eu não me lembro agora que mês vai ser o mês do jejum, mas tem um mês que a gente vai tratar só sobre o jejum. E assim sucessivamente, cada mês vai ter uma disciplina que a gente vai estudar. Então eu queria te convidar para estar junto com a gente. Me chama no WhatsApp, quem está aqui no grupo, que não sabia disso. Ou se você está aí assistindo pelo canal do YouTube e não tem o meu contato, deixa um recado lá na mensagem aqui no vídeo, né? Na descrição do vídeo, deixa uma mensagem lá que eu te mando o número do meu WhatsApp e você então pode estar participando com a gente. Eu acho que vai ser muito bom, muito edificante. A gente vai trabalhar um ano inteiro aí sobre as disciplinas espirituais e eu tenho certeza absoluta que depois desses 12 encontros que nós vamos ter, essas mulheres que estiverem ali não vão ter mais dúvidas sobre nenhuma dessas práticas, dessas disciplinas espirituais e vão estar, inclusive, praticando na sua vida diária, na sua vida de devocional, na sua vida de devoção a Deus, essas práticas e o crescimento em Deus vai ser exponencial, vai ser da água para o vinho, como a gente costuma dizer aqui no ditado popular, ok? Mas Jesus está então falando com eles a respeito disso, eles estão questionando Jesus a respeito da questão do jejum. E, gente, Jesus faz uma afirmação no primeiro texto que eu queria que vocês prestassem atenção aqui, porque somente nesse texto, que é o de Mateus, Jesus fala dessa forma. Olha o que ele diz assim, aqui comigo, ó, no versículo 15, Mateus capítulo 9, versículo 15, ele diz assim: Jesus respondeu: como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Jesus é enfático, gente, em dizer que jamais uma pessoa fica de luto, né? Fica de forma a se mortificar ou a se entristecer, vamos dizer assim, né? Porque, querendo ou não, o jejum traz uma certa tristeza para a nossa carne, a mortificação da carne é algo triste para o nosso corpo, porque a gente ali está meio que massacrando mesmo a carne, né? E isso é muito bom. Então Jesus está dizendo assim, mas o noivo ainda está com os convidados, eu estou aqui, Jesus é o nosso noivo, ok? Nós somos a noiva de Cristo. Então Jesus está dizendo assim, enquanto o noivo está com vocês, eu estou aqui, ó. Jesus estava vivo entre eles. Enquanto o noivo está com vocês, vocês não vão precisar jejuar, porque Jesus estava ali com eles. Jesus estava ajudando eles nessa caminhada. Mas haverá um tempo em que o noivo será tirado, então Jesus ia morrer, e ele ia ressuscitar, e ele ia ascender aos céus, e ele ia ficar com o Pai até a volta dele. E aí sim, o noivo já não está mais conosco. O noivo foi preparar lugar, como a palavra de Deus diz, né? Então sim, nós precisamos agora jejuar, porque nós vamos precisar viver uma vida sem Jesus do nosso lado, literalmente, né? De estar ali andando conosco, de estar nos direcionando em carne e osso. Então sim, a nossa vida espiritual, ela precisa do jejum, porque nós precisamos mortificar a nossa carne para conseguir então ter uma vida de comunhão com Deus muito mais plena, muito mais santa, né? Então Jesus está nos explicando sobre isso. E aí ele cita uma parábola, né? Que Lucas fala que é uma parábola. Por quê? Porque Jesus conta uma história, tanto a respeito do remendo novo em roupa velha, quanto do vinho novo em vasilha de couro velha. Por que Jesus está dizendo isso, gente? Porque não adianta você querer consertar uma roupa muito velha com um pano novo,
Porque a roupa velha, o pano já está estragado. Então você vai pondo o remendo e vai rasgar em outro lugar. Você põe um novo remendo naquele lugar, rasga em outro. Por quê? Porque o pano está velho. Não adianta pegar um remendo novo e pôr numa roupa velha, porque ela vai continuar se deteriorando. Ela já está muito velha. A mesma coisa o vinho, né? Se você coloca um vinho muito novo, que vai começar ainda a fermentar dentro de um couro velho, o couro velho já não aguenta mais aquela fermentação do início, né, do vinho. Então, com certeza ele vai estourar e você vai perder tanto a vasilha, né, o couro, quanto a bebida que está dentro. Jesus está dizendo assim: não adianta ninguém jejuar antes da minha morte e da minha ressurreição, nesse momento. Por quê? Porque nós, queridos, até a morte e ressurreição de Jesus, não tínhamos condições de ser salvos. Vocês sabiam disso? Nenhum discípulo de Jesus havia ainda nascido de novo da água e do Espírito. Como assim, Elisângela? Esses discípulos só estavam andando com Jesus, ouvindo seus ensinos, ouvindo a palavra, mas eles não tinham ainda condições de nascer de novo da água e do Espírito. Isso quer dizer que nenhum discípulo, até a morte e ressurreição de Jesus, tinha condições de estar salvo, de ter a sua vida transformada realmente por Jesus, enquanto Jesus não cumprisse o propósito dele aqui na terra, que era morrer pelo meu pecado e pelo pecado de toda a humanidade. Então Jesus ainda estava num processo, né, do seu ministério até a sua morte de cruz, e aí sim os discípulos estariam salvos e teriam condições de buscar santificação. Mas até esse momento da morte de Jesus, se qualquer um deles tentasse se santificar na força do seu braço, eles não iam conseguir, porque o homem estava morto espiritualmente. Antes da morte de Jesus e da sua ressurreição, todo ser humano estava morto espiritualmente. Não havia condições de nós estarmos vivos espiritualmente sem o derramamento de sangue de Jesus, sem a sua morte de cruz, sem a sua ressurreição. Eu só tenho vida em Deus a partir do momento que eu creio na sua morte e na sua ressurreição. Aí sim, eu nasci de novo da água e do Espírito. Então, essa questão do novo nascimento que a gente falou esses dias e essa questão do jejum que Jesus está explicando para nós é tão poderoso, tão simples, mas tão poderoso que a gente precisa compreender o que Jesus está querendo dizer para nós a respeito dessa falta que ainda tinha da morte e da sua ressurreição, para que esses discípulos então pudessem jejuar e aquilo surtir o verdadeiro significado do jejum, que é a mortificação da carne para a santificação. Mas para que eu vou mortificar minha carne se o meu espírito ainda não está vivo? Não vai adiantar, ok? Então Jesus estava falando, tem um tempo certo, o noivo vai ser tirado e aí sim eles vão ter que jejuar. Então Jesus está dando quase que uma ordem para nós hoje, de que depois da sua morte e ressurreição, todos nós devemos sim jejuar. É uma disciplina espiritual para todo cristão. Não é só para o pastor, não é só para o líder, não é só para o apóstolo, não é só para alguém que tem vários anos de crente. Não, não. Você nasceu de novo a partir daquele dia até a volta de Jesus. A prática do jejum precisa estar na tua vida espiritual. Se você não entende sobre o jejum, então sim, você precisa começar a aprender sobre o que é o jejum e em seguida praticar com o entendimento. Esse é o meu conselho para qualquer um. Vamos para os nossos últimos dois textos, ok? A cura do paralítico do tanque de Betesda e depois o discurso sobre a vida eterna e o Pai. Vamos lá? Então, João capítulo 5, versículo 1 ao 18. João capítulo 5, do 1 ao 18, diz assim: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam o movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos.
Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? E disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. E imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. E disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio Pai, igualando-se a Deus. Gente, esse texto do paralítico de Betesda, ele tem dois pontos muito altos aqui, né? A própria cura do paralítico, mas também a questão de Jesus dizer que o Pai continua trabalhando até aquele momento e ele também está trabalhando. Então esses são os dois pontos altos dentro dessa passagem. Então o primeiro é sobre essa cura desse paralítico que estava ali sentado na beira daquele tanque ou naquele lugar onde ficavam muitos doentes já há 38 anos. Quase, né, aí 40 anos de idade ou muito mais, né, de 48 anos, porque se ele tinha 38 ali, então ele tinha muito mais de idade. E esse homem sofria buscando essa cura através desse agitar das águas. Muitos teólogos se contradizem, ou na verdade tem muitas dúvidas, se contradizem não, tem muitas dúvidas, né, a respeito de se esse tanque realmente é verdadeiro, se essas águas eram agitadas, se é alguma história da época e que as pessoas tinham fé naquilo e acabavam ficando ali naquele lugar. Não há uma prova real, né, desse tanque. Mas eu creio que se a Bíblia, se o Espírito Santo permitiu que isso estivesse escrito nas Escrituras, é porque é verdade. Então, ainda que muitos historiadores, muitos teólogos queiram dizer para nós que pode ser que isso não tenha acontecido, eu quero crer que se o Espírito Santo deixou essa passagem aqui é porque acontece. Então esse homem estava há muitos anos ali e vez ou outra um anjo vinha, né, e agitava aquelas águas e aquele que descesse então naquelas águas era curado. Existem inúmeras coisas que a gente poderia tentar conjecturar ou tentar entender dentro desse contexto das águas agitadas e dele descendo as águas ou das pessoas estarem ali. Mas o texto não fala muito sobre isso. Fala de uma cura, fala sobre essa questão de Jesus ter se compadecido, havia compaixão em Jesus naquele momento por aquele homem. E a palavra não diz para nós também se Jesus cura outros ali naquele mesmo momento. Porque se aquele tanque era um lugar onde muitas pessoas doentes, inválidas estavam ali, Jesus talvez pode ter feito outras curas ou não, né? Ele foi especificamente para curar aquele paralítico que tinha 38 anos que estava ali. Então existia uma pessoa, um alvo. Jesus geralmente tem alvos, né? E o alvo de Jesus naquele momento era esse homem. O Espírito Santo impulsionou Jesus para chegar naquele tanque de Betesda e fazer com que aquele homem fosse curado e salvo, porque geralmente a cura vem acompanhado, né, do temor do Senhor e da salvação. Então Jesus faz isso, mas isso é exatamente num sábado, e aí cria-se todo o problema. Jesus começa a ser perseguido por todos os religiosos da época, justamente por causa dessa cura do paralítico. Eles começam a juntar cada um dos detalhes que Jesus vai fazendo e eles então nesse momento juntam mais uma peça do quebra-cabeça,
desse ministério de Jesus que confronta a religião, que confronta os fariseus daquela época, né, os religiosos, e eles ficam furiosos com aquele homem da maca e depois com Jesus, quando sabe que foi Jesus que fez isso. Por quê? Porque no sábado eles não faziam nada, literalmente nada. O sábado era o sábado do Senhor. O sábado era o dia santo, como é até hoje para os judeus ortodoxos. Mas se você for olhar para a Torá, se você for olhar para o real entendimento a respeito do sábado, o judeu ele continua seguindo esse preceito, esse mandamento do Senhor, porque ele é válido. Em que aspecto, gente? O sábado é o dia que você se alegra em Deus pela sua salvação, por aquilo que Deus já fez na sua vida. O judeu tem uma alegria no coração por saber que Deus o libertou, que Deus o salvou, que Deus o chamou. Então, entender o sábado é muito mais saber quem Deus é na nossa vida do que simplesmente um dia, né, como a gente imagina que seja o sábado, vamos dizer assim, no nosso entendimento. O sábado tem a ver com o entendimento que eu tenho de quem é Deus, do que Ele já fez por mim, do que Ele tem preparado para a eternidade para mim, tem a ver com esse descanso que a gente vai para o Senhor no momento que a gente compreende nele. Eu tenho uma aula lá também, não sei se eu deixei lá no canal ainda essa aula, mas se eu não gravei, eu preciso gravar essa aula a respeito do sábado, gente, porque é tão tremendo, tão maravilhoso compreender o sábado. E esses judeus então ficam se pegando nisso, né? Porque Jesus curou no sábado e a Torá, a lei dos judeus, ela diz na verdade que no sábado você não pode fazer nenhum trabalho que exija esforço para algum tipo de ganho, para algum tipo de atividade, né, naquele dia. Você precisa se dedicar inteiramente ao Senhor e à sua família. Mas a Torá é clara em dizer que no sábado, se necessário for, você fazer algum tipo de trabalho que vá beneficiar alguém, um ser humano, você precisa fazer. Então, toda lei, toda a Torá que fala sobre o sábado, ela coloca em evidência de que se for para abençoar uma vida, se for para salvar uma vida, se for para alimentar uma pessoa no sábado, você pode sim fazer qualquer tipo de trabalho, porque a vida humana, ela tem muito mais valor do que qualquer outra coisa na terra. Então é disso que Jesus está falando e é disso que Jesus está fazendo. Ele está curando no sábado, ele está salvando no sábado, ele está ganhando vidas, tirando vidas do inferno. E quantas vidas forem necessárias, Jesus vai fazer, inclusive no sábado, ok? Vamos para o nosso último texto? João capítulo 5, do versículo 19 ao 47. É o nosso maior texto de hoje e vai falar sobre esse discurso de Jesus sobre a vida eterna e sobre o Pai. Gente, o livro de João, o Evangelho, né, de João, para mim é o livro mais profundo sobre quem é o Pai, quem é o Filho e quem é o Espírito Santo. Você quer se aprofundar em estudar, em meditar sobre a Trindade? Vá ler o Evangelho de João. Pensa num discípulo que quando começou a escrever esse livro realmente estava inspirado. O Espírito Santo trouxe uma revelação tão profunda para João a respeito da Trindade, que quando a gente vê o livro de João, a gente fica, sabe, assim, cheio de Deus, porque João vai falando muita verdade, João vai deixando muitas revelações tremendas sobre a Trindade. Vamos ver um pouquinho aqui, João capítulo 5, versículo 19. Jesus lhe deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Pois o Pai ama ao Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois, da mesma forma que o Pai ressuscitou os mortos e lhes dá vida, o Filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai.
Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isto, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas aquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho a meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu dei um testemunho maior que o de João, a própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando, testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou a meu respeito. Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que ele enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas, se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Gente, esse texto de João, capítulo 5, ou na verdade, praticamente todo o evangelho de João, ele tem muita verdade, muito texto que vai falar a respeito desse testemunho que Jesus vai dando a respeito do Pai, a respeito dele mesmo e a respeito do Espírito Santo. Mas eu costumo dizer que é assim, ó, prestem atenção no que eu vou dizer aqui agora. O Velho Testamento, ele apontava todo o tempo para Jesus, para o Filho, ok? Então, quando a gente lê todo o Velho Testamento, a gente vai vendo as Escrituras falando, testificando, testemunhando, profetizando a respeito da vinda de quem? De Jesus, que seria o Salvador do mundo, que traria o resgate para a humanidade, que derramaria o seu sangue no lugar do nosso pecado. Então, todo o Velho Testamento, ele fala, ele testemunha a respeito de Jesus. Ele vai falando de quem vai ser Jesus quando vier ao mundo, certo? Então, o Antigo Testamento, o Pai, o próprio Deus, que está inspirando ali os profetas, os homens que passaram pelo Velho Testamento estão sendo totalmente inspirados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, a escrever, a testemunhar a respeito de quem? De Jesus, ok? Então, o Velho Testamento testemunha sobre Jesus, fala sobre aquele que viria ao mundo, ok? Quando Jesus chega na terra, quando Jesus está no mundo, o que ele começa a fazer? Ele começa a dar testemunho do Pai. Então agora, ao invés do Filho falar dele mesmo, não. Agora ele começa a dar testemunho do Pai, daquele que enviou o Filho,
do Pai que é o Todo-Poderoso, do Pai que faz ele fazer aquela obra, do Pai que entregou a autoridade para ele. Então Jesus, todo o tempo, ele começa agora a falar sobre o Pai, a enviar mensagens mostrando quem é o Pai. Se você crê em mim, você também crê no meu Pai que me enviou. Se você está vendo a mim, Jesus está dizendo assim, ó, vocês estão olhando para mim, eu sou de carne e osso, eu tenho uma humanidade hoje, mas eu sou a imagem visível do Pai. Eu sou o próprio Deus encarnado. Então, você quer ver o Pai? Olha para mim. Então, Jesus começa a dar testemunho do Pai. Então, Jesus não dá testemunho dele, ok? Ele dá testemunho do Pai. E o que acontece depois da morte de Jesus? Quem vem? O Espírito Santo, ok? Então, agora o Espírito Santo, ele não fala do Pai e ele não fala dele. Ele fala de quem agora o Espírito Santo? De Jesus, ok? Então, percebem como a Trindade, como essa família de Deus, né? Como essa Trindade mesmo, né? Essa unidade de Deus na Trindade é maravilhosa. O Pai, no Velho Testamento, fala do Filho. O Filho, quando vem ao mundo, fala do Pai. E quando o Filho morre, o Espírito Santo que fica agora testemunha sobre o Filho. Vai nos ensinar sobre como é ser filho. Vai nos ensinar sobre Jesus. Vai nos falar sobre Jesus. Então, essa dinâmica da Trindade, para mim, na minha opinião, a primeira vez que eu ouvi sobre isso e que eu comecei a ver isso dentro da palavra, me dá uma alegria tão grande, porque Jesus tenta nos mostrar todo o tempo, dentro dos evangelhos, na sua vida, enquanto ele esteve aqui em carne e osso, como é ser filho de Deus. Então, se eu quero aprender a ser filho de Deus, para quem eu tenho que olhar, gente? Quem é o meu exemplo? Jesus, a vida de Jesus. Como é que Jesus andou na terra? O que ele fez? Quais eram as atitudes que Jesus tinha? Como é que ele falava? Como é que as atitudes dele com as pessoas? O que Jesus fazia no seu dia a dia? Como ele se relacionava com o Pai? É isso que nós precisamos todo o tempo aprender. Então, se eu quero aprender a ser filho de Deus, se eu quero aprender a ser a imagem e semelhança de Deus, eu preciso olhar para Jesus, eu preciso olhar para a palavra. Ele é o verbo vivo. Então, a palavra de Deus é que me ensina sobre quem é o Filho, quem é o Pai e quem é o Espírito Santo agindo hoje nas nossas vidas. Amém, queridos? Se eu for tentar explicar para vocês João capítulo 5, versículo a versículo, ou falar um pouco sobre essa palavra, nós vamos no mínimo mais 1 hora aqui, tá bom? Então eu quero deixar que você realmente olhe para a palavra, comece a ler versículo por versículo, com um olhar disso que eu acabei de falar para vocês. Percebam Jesus testificando do Pai, falando sobre quem é o Pai, mostrando para a humanidade, mostrando para mim e para você, mostrando para os judeus quem era Deus. E por que eles não estavam crendo em Jesus? Porque na verdade eles nem criam no Pai de verdade. Eles eram religiosos, eles achavam que eles estavam servindo a Deus, mas eles estavam servindo a eles mesmos. Eles estavam servindo o seu próprio umbigo, essa é a verdade, né? Então Jesus está mostrando para esses homens aqui, para os judeus da sua época, para as pessoas que estão ouvindo essa palavra, para mim e para você, de que muitas vezes nós não cremos em Jesus, nós não realmente nos entregamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, porque nós nem cremos no Pai que enviou Jesus. Nós nem conhecemos primeiro o Pai, né, para depois querer conhecer o Filho. Amém, queridos? Deus abençoe a vida de vocês aí. A palavra hoje foi um pouquinho mais extensa, né? Os textos nem eram tão compridos assim, mas vocês perceberam que o texto acabou puxando um pouquinho mais da minha fala aí. Eu tento falar o mínimo possível aqui na leitura, mas tem hora que o texto precisa, né, ser dito um pouquinho mais sobre ele, ok? Deus abençoe, ótima noite aí para vocês, ótimo finalzinho de sábado, e amanhã, em nome de Jesus, domingo, a gente tá aqui de volta para continuar a nossa leitura em nome de Jesus, amém? Deus abençoe.